Thiago Reis, que ontem estava acompanhando, como sempre, a torcida do Cruzeiro. Antes da gente ir para as notícias de hoje, Thiago, eu queria o seu sentimento com a galera. Depois do jogo, você conversou. Qual que era? Resultado foi bom, foi ruim? A galera aplaudiu o time quando acabou o jogo. Boa noite, Thiago. Boa noite. Para você, Léo, Edu, a quem nos acompanha na turma do bate-bola, para mim, o sentimento ele é cristalino, muito claro do que aconteceu ontem. Quem foi ao campo saiu pé da vida. Pé da vida. Porque era jogo pro Cruzeiro ganhar. Era jogo pro Cruzeiro vencer, pelo que criou. Quem tá na live no YouTube já tá aí com os melhores momentos da partida. 26 finalizações. Ô, Léo, sem base, aquele lance que inclusive viralizou, né? Bola na trave, o Kaká tira em cima da linha e chuta, Marlon vai, a bola não entra, pênalti desperdiçado. Então, pro torcedor que foi ao jogo, quem estava no Mineirão, o sentimento foi de raiva. O time desgramado, como é que não ganha? Aliás, eu relatei isso, o Paulo Autuori sai do campo. Eu estava ali na zona mista, ele usou essas palavras. Como não ganha um jogo desse, pô? Põe mais 2 R's no ar, né? Fica por aí, não fala a palavra feia aqui. É pô, 2 R's A. Sim. Como não ganha um jogo desse? Era o sentimento do Paulo Autuori. E acho que é também o sentimento da torcida. Mas, depois que baixou a adrenalina, que passou a raiva dos gols perdidos, do pênalti desperdiçado, vem a matemática, que é fria. Número, opa, pontinho importante, hein? Pontinho importante para o Cruzeiro, pelo que disse o Edu, circunstância da tabela, resultados da rodada, né? Todo mundo perdeu, então só o Cruzeiro pontua dos adversários diretos nessa briga. A lamentação do Rogério Ceni pelo ponto perdido, e o Rafael Cabral tocou nesse assunto com a reportagem da Itatiaia na saída do campo e falou, olha, vocês viram como é que o Rogério Ceni ficou ontem por ter perdido um ponto? Seria um ponto que tiraria o Bahia da zona do rebaixamento. Então, nessa reta final, Léo Figueiredo, e acho que hoje o torcedor do Cruzeiro tem essa sensação. Puxa, poderia ter vencido, deveria ter vencido, mas, pela circunstância do campeonato, um pontinho importantíssimo para o Cruzeiro ontem. Edu Panzi, a gente precisa falar sobre Matheus Pereira, porque, inegavelmente, o melhor em campo ontem foi o goleiro Bento do Atlético Paranaense. Pegou muito o Bento e é ótimo goleiro. E só o Thiago Reis votou nele, diga-se de passagem. Porque a gente votou no herói do jogo, no Matheus Pereira. Mas eu, inclusive, te induzi ao voto. É verdade. Né? Eu consegui isso. Você é muito rebelde nos votos, mas eu consegui. O herói do jogo pra torcida do Cruzeiro, né? É. Porque pra torcida do Furacão foi o Bento. Exatamente, Dô. Mas o Matheus Pereira, há algumas semanas, principalmente nos últimos dias, com o campeonato chegando à reta final e a pressão aumentando, você sempre destacou, gente, Matheus Pereira não é o craque que algumas pessoas pensaram, mas também não é o jogador ruim como alguns estão colocando. Ele precisa fisicamente estar bem. E me parece claro, Dô, que aos poucos, o pouco que ele melhora fisicamente, a bola já melhora bem com o Matheus Pereira. Não, sem dúvida. Isso ficou muito claro ontem. E eu tenho batido nessa tecla, Léo. O Matheus Pereira ele tem que ser tratado. Ele não é um estrangeiro, mas ele tem que ser tratado como um estrangeiro que vem para o futebol brasileiro. Ele não jogou aqui. Ele estava jogando numa liga que tem muito menos jogos, um calendário muito mais espaçado que a nossa. Ele não fez pré-temporada. Ele chega aqui, faz um jogo e tem uma lesão muito grave e fica 10 semanas parado. Aí no segundo jogo, depois da lesão, a turma quer que ele entregue o máximo. E não é assim que funciona, cara. Não funciona dessa maneira. Todo estrangeiro que vem para o futebol brasileiro, ele precisa de ali 3, 4 meses de adaptação. Claro que eu não estou pedindo 3, 4 meses para o Matheus Pereira, porque o Cruzeiro não pode esperar. Mas os 3, 4 meses dele, teoricamente, foram interrompidos pela lesão. Foram na lesão. Ele passou 3, 4 meses que seriam de adaptação no DM. E aos poucos, a partir do momento que ele vai ganhando ritmo de jogo, ganhando parte física, se acostumando ao calendário, ao futebol brasileiro, que eu repito, ele não jogava aqui, então ele precisa se adaptar. A gente está vendo que ele tem qualidade. No Cruzeiro você vê ali, são poucos. Mas você pega Bruno Rodrigues, Matheus Pereira, até o Arthur Gomes. Arthur Gomes é aquele cara ensaboado, chato, vai pra cima, gosta de 1 contra 1. Quando cai no pé, principalmente do Matheus Pereira, sai algo diferente. E ontem saiu muita coisa diferente. Ele ensaiou aquele gol dele pelo menos umas 3 vezes antes de guardar aquele chutaço contra o Bento. Então foi o melhor jogador do Cruzeiro no jogo, decidiu sofrer o pênalti. Poderia ter batido, mas quem bate o pênalti é o Bruno Rodrigues. Bateu mal, gente. O Bruno Rodrigues bateu mal, perdeu, como vários jogadores já bateram mal e perderam. Bruno Rodrigues nos pênaltis anteriores bateu e fez. É normal, perde quem bate. Agora o Matheus Pereira tá começando a entregar pena. Eu sei que tá na reta final, mas é um cara que pode apostar, pode depositar confiança. E, Thiago, o Cruzeiro ficou mais uma vez na bronca, porque do lance do pênalti, o Fernandinho, né?
tá um pouco à frente ali na entrada da meia-lua. Na verdade, é uma multidão invadindo, né? Mas é completamente irregular. Só que ele divide a bola ali com o Marlon, né? O Fernandinho, eu até filmei o lance, postei no meu Instagram, depois eu fui ver com calma. O Bruno não tinha batido na bola e o Fernandinho tava quase em cima dele. Tava a 4 passos dele antes de bater na bola. Conversei com o Márcio Rezende de Freitas hoje, que me disse que o Voaden estava muito mal colocado. Aquela posição em que o Voaden estava é para cobranças, né, finais de jogo ali, não para uma cobrança que poderia ter, como teve a sequência do lance. Então, ele não conseguiu enxergar a invasão. Segundo o Maref, não é lance pro VAR, o que eu não entendi. Eu também não. Porque eu respeito muito e ninguém entende mais de arbitragem que já vi o Maref. várias vezes o VAR entrar. Mas eu acho que o VAR tem que entrar nisso. Pois é. Mas, enfim, houve um episódio, Léo Figueiredo, que para mim foi muito mais triste do que perder o pênalti, porque isso é do jogo, como disse o Edu, né? Perde quem se dispõe a bater. O Bruno não bateu de sacanagem, ele não deu cavadinha, ele não chutou pra fora. Acho até que mais mérito do Bento, que vai lá no cantinho e faz uma grande defesa. Mas o Bruno relatou nas suas redes sociais, Léo, ele fez um desabafo, que após perder os pênaltis, ou o pênalti, e quem tá na live tá vendo o desabafo do Bruno, eu vou ler pra você do radinho, ele disse o seguinte: futebol é movido a emoção, mas agressões físicas, verbais não podem ser toleradas. Eu sei que tive minha parcela de culpa no resultado de hoje, não fujo da responsabilidade. Sempre aceitei críticas, até mesmo as ofensivas. Permaneci no clube pelo projeto, carinho pela instituição, principalmente o apoio da minha família e da minha namorada. Mas durante a partida de hoje, ela foi xingada, assim como toda a minha família, por alguns torcedores. Fico triste e venho pedir respeito, pelo menos, aos meus familiares. Sou profissional e sempre vou arcar com minhas responsabilidades. Mas minha família não merece sofrer no estádio, lugar onde eles têm ido para apoiar o nosso time. Olha, ô BR9, ô Bruno, não sei nem se eu tenho esse direito, mas como cidadão mineiro, como belo-horizontino, eu acho que eu devo um pedido de desculpas a você, porque esses que te ofenderam não representam a torcida do Cruzeiro, não representa o público mineiro. Isso é de um mau caratismo, de um nível de educação tão baixo, que Léo Figueiredo, olha que o Cruzeiro, como eu disse, já fazia um bom jogo, jogava bem. O Bruno, o melhor, o mais regular atacante do Cruzeiro, ser tratado dessa maneira. Então, ao BR9, como mineiro, como cidadão que sou, acho que cabe um pedido de desculpas e que o Cruzeiro o apoie, sabe, Léo? Porque ouvido familiar, um insulto, né? Imagino que a esposa, no caso a namorada, tenha passado dentro do estádio. Gente, é do jogo. Ele não bateu o pé. E mesmo que tivesse cavado e perdido, não dá direito a ninguém insultar a família dele, Léo. Não dá. A gente precisa fazer uma reflexão, porque as coisas estão passando dos limites. Thiago Reis colocou aqui... Eu achei que você ia usar, inclusive, Thiago, a palavra envergonhado, né? Porque a gente fica envergonhado. Ah, mas não tenha dúvida. Né? E isso aconteceu com a família do Guilherme Arana. É verdade. Num jogo do Atlético. Nós estamos falando do Bruno Rodrigues, que é o principal atacante do Cruzeiro. Estamos falando do Guilherme Arana, que é lateral da seleção brasileira. E as famílias foram ofendidas no estádio. Ô, Du, sem brincadeira, eu acho que o futebol, talvez ele precise de uma parada para ser repensado. Porque essa relação violência no futebol, ela tá cada vez maior e tá sendo cada vez mais normalizada. Sabe? Ela não pode ser tratada dessa maneira. Eu sei que muito torcedor fica invocado agora de estar ouvindo a gente, queria estar ouvindo a gente falar do jogo, do time, mas é muito chato isso. E uma hora vai acontecer uma M maior, vai acontecer uma tragédia. A gente tem que parar com isso, gente. As pessoas querem o quê? Um outro exemplo aqui? A péssima mania de jogar cerveja no estádio, de jogar cerveja pra cima, de jogar cerveja nos outros. Isso é de uma falta de educação absurda. Absurda. Você não tem o direito de jogar sua cerveja pra cima se o seu time fizer o gol, for campeão. Você não tem direito de jogar nada em ninguém. Se perder o pênalti. Então, a gente tá normalizando, tá sendo tratado com uma falta de educação. Sabe? É desanimador, Du. Às vezes a gente sofre com isso também, né? O jornalista que tá ali, a gente não tem culpa de nada, às vezes dá uma opinião diferente e é xingamento atrás de xingamento. Cara, o que a família do Bruno Rodrigues tem a ver com o pênalti que ele perdeu? Porque você xingar o Bruno Rodrigues, eu já fui de arquibancada. O jogador do seu time perde o pênalti, você xinga ele mesmo. Você fica pé da vida. Mas o cara, você xinga lá da arquibancada, o cara lá no campo e passou. Agora, o jogador perde o pênalti, você vira pro lado, vê que tá a irmã, sei lá, o pai, a namorada e xinga a pessoa que tá aqui.
A pessoa não bateu o pênalti. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos falando de um setor elitizado do estádio, porque eles estavam nos camarotes, né? É porque falta de educação não tem... Isso, ela não tem renda, classe né?